meses e anos aí que a gente tem trabalhado. Então, a nossa ideia nessa segunda etapa da reunião seria fazer uma recapitulação. E, novamente, o pessoal da DIPLA se propôs aí a nos ajudar nesse sentido. Eu vejo o Fernando aqui. Quem mais está? A Raiza saiu. Bom dia. Acho que só tá tu, Fernando. Tô só eu, acho. Vai te deixaram sozinho, Fernando? A Raiza está aqui também. Tá. Então, obrigado, Fernando, aí mais uma vez pela disponibilidade. Bom dia, pessoal. Prazer aos novos colegas aí do comitê. Meu nome é Fernando Escotar. Eu sou geógrafo, com mestrado em sensoriamento remoto e doutorado em geociências. Eu estou trabalhando ativamente no plano de bacia, que eu vou mostrar para vocês hoje, aqui da bacia do Vacacaí. A Amanda não está presente ainda, porque ela está em outra reunião, mas eu acho que mais um pouco ela vai entrar. E é isso, eu vou compartilhar minha tela aqui. Só um minutinho. Vocês me escutam bem? Sim. Tá. Eu tô com... Lá. Não enxergam, né? Só a tua foto, por enquanto. Ah, então não é bem isso. Não tá bonito, isso. Mas não é interessante. Vamos de novo. Tela 2. Tem duas telas aqui, às vezes ele se confunde. É um especial da Globo? Ah, não. Agora sim. Agora sim. E aí? Estão vendo a tela inteira ou não? Por enquanto ela não está no modo apresentação, acho. Está só no modo de visualização dos slides, para mim, pelo menos. Tá dando... Só se for PDF numa outra guia tu vai conseguir. Se não, mas segue por aí mesmo, dá um zoom, aumenta. Eu vou deixar mesmo assim, porque ele tem duas telas aqui. Uhum. Eu não... Daí ele vai para outra. Então tá. Bom, a reunião de hoje, a ideia é dar uma pincelada, vamos dizer assim, no que a gente já trabalhou no plano, tá? Para quem está chegando. E também apresentar os resultados finais do diagnóstico. A gente está praticamente com o diagnóstico concluído, essa parte inicial do plano, e a gente vai mostrar mais os resultados dos modelos para vocês. Inicialmente, para quem não sabe, né, nós temos então, essa é a equipe, a Amanda Fabel é a coordenadora de todos os planos de bacia aqui do departamento. Também conta com engenheiros ambientais, especialistas em geoprocessamento, eu trabalho mais nessa parte dentro do plano, geógrafos, geólogos, meteorologia, enfim, estagiários, e também tem a equipe de apoio da FEPAM, que analisa os nossos produtos e valida, dá sugestões, esse tipo de coisa, tá? A gente vê, então, em 2020, 2021... Não está passando os slides, Fernando. Tu tem que passar dentro do PowerPoint aqui, não da tua apresentação, porque para mim está aparecendo só o teu PowerPoint. Não aparece a gestão do projeto aqui? Não, tá na capa ainda. Tu tem que ir pelo PowerPoint mesmo, ali onde no arquivo do PowerPoint. Aí a gente consegue ver, a gente está vendo aquela tela. Estranho, porque eu enxergo dentro da reunião. Vamos de novo. Então.
Tenta de novo, então. Ou tu compartilha a tela inteira, né? Ele vai aparecer. Tá, agora tá no... Mudou. Questão do projeto. Agora dá para ver as mudanças. Sim. Tá bom, obrigado. Bom, desde o ano passado, então, a gente vem trabalhando nos capítulos de situação, caracterização, rede, enfim. E agora a gente está para finalizar o relatório. Hoje, então, a gente apresenta, a gente dá uma retomada, né, nos produtos, no que a gente trabalhou. E na última reunião a gente apresentou as demandas e usos e o balanço hídrico quantitativo. E, a princípio, a gente planeja para a próxima reunião fazer a apresentação final e aprovação do relatório. Basicamente, vou voltar mais um pouco e tentar dar um panorama para vocês do que é um plano de bacia. Né? Um plano de bacia pode ser dito como um plano diretor das águas, que tem um aspecto técnico e também político. Né? Um acordo político de base técnica, a gente pode dizer. Ele é dividido em 3 fases. A fase A, que é a que a gente está desenvolvendo, finalizando, que é um diagnóstico da bacia, certo? Né? Tem essa caracterização geral da bacia, dos rios, unidades de planejamento, enfim, onde a gente realiza o balanço hídrico quantitativo e qualitativo, que eu vou falar depois. A fase B, portanto, é a fase que tem prognósticos da bacia. A gente cria cenários futuros do que pode vir a acontecer na bacia hidrográfica e realiza o enquadramento, que é, dizendo assim, de forma muito simplificada, uma definição do uso do rio, né, do uso de um trecho de rio que quero ter para o futuro. Né? E a fase C, basicamente, se resume ao plano de ação, ou seja, quais são as armas, quais são as ações, o que eu vou fazer, né, para melhorar a qualidade ou a quantidade de água da bacia, para resolver os problemas, enfim, esse tipo de coisa. No caso, então, essas figuras, elas dão uma ideia do fluxo de trabalho, né? Nós temos aqui, então, a equipe técnica. É importante dizer que, nesse caso do plano do Vacacaí, a gente, quem toca o plano, no caso, é a própria equipe do Departamento de Recursos Hídricos. Alguns outros planos, na verdade, a maioria dos outros planos foi realizado por empresas contratadas, né? E o plano do Mampituba, da bacia do Mampituba e do Vacacaí, no caso, tem essa equipe interna do Departamento de Recursos Hídricos. Então, a equipe técnica basicamente vai realizando os produtos do plano, né, vai elaborando esses materiais e fazendo a articulação com o comitê de bacia, com vocês. E o comitê pode trabalhar nessa parte de mobilização, comunicação e divulgação desses resultados. Né? O plano, então, de recursos hídricos, ele tem esse arranjo, né? Essa articulação. Outra figura que tenta representar a ideia do plano, né, é essa aqui, que tem essas fases, né, vamos dizer assim, a fase de trabalho de escritório, de reuniões técnicas, de reuniões setoriais e de eventos públicos. Né? Então, o trabalho de escritório ele tem um aspecto bastante técnico, né? E ele vai subindo assim, um componente mais político e social, no caso das reuniões setoriais e eventos públicos. Então, a gente vai tendo o retorno da sociedade e propriamente modificando, melhorando o próprio material que a gente vai gerando em escritório. Então,
esse é um aspecto interessante do plano de bacia, que não é só um trabalho puramente técnico, ele é um trabalho com um forte componente político-social. O status atual do plano, né? Então a gente está nessa fase inicial aqui do diagnóstico, estamos fechando praticamente essa fase, né? Nós fizemos então oficinas de apropriação do diagnóstico, oficinas de validação de dados também, e daí a gente vai ter a classe atual dos rios, né? Basicamente o produto final. Depois, esse ano que vem, a gente entra nos cenários, nos prognósticos, no processo de enquadramento e também definições de regras de outorga. Para daí, então, no fim, a gente ter os planos de ações, né? A gente produziu mecanismos de planejamento de quais ações nós vamos tomar para o melhoramento da quantidade ou qualidade da água das bacias. Isso vai desde também de planos operacionais, de processos de cobrança do uso da água, enfim. E, mais recentemente, que é uma ideia do que está sendo feito no Brasil, é também realizar as oficinas de manuais operativos, que é uma forma de tentar tirar as ações do papel dentro dos planos de bacia. Bom, só para dar uma retomada, em 2018 foram feitas algumas ações iniciais do plano de bacia, né? Foi feito um pré-diagnóstico, pré-enquadramento, pré-plano de ações. Foram feitas algumas reuniões, onde algumas oficinas nesse sentido foram realizadas, mas depois, até com a troca de gestão, a gente resolveu retomar o plano de bacia mais do zero, vamos dizer assim, e começar devagarinho a produzir esse diagnóstico, né? Que basicamente em 2020 nós realizamos aqui é um histórico das reuniões, certo? Nós criamos um GT de acompanhamento, que o Alexandre, o João Francisco, enfim, o Daniel, eles participam e nos ajudam nessa parte de validação de dados, de informações, esse tipo de coisa. E nós fomos apresentando, então, nas reuniões ordinárias, as etapas, o avanço do plano, né? E fizemos, por fim, oficinas de validação tanto do modelo quantitativo quanto do modelo qualitativo, que eu vou apresentar mais no final para vocês, tá? Então, foi um processo participativo bem grande, né? Ano passado e esse ano. E bem interessante. Bom, esse é um recado que é sempre bom lembrar. A gente... O ideal é que o plano de bacia pode, né, pautar as reuniões e ações do comitê. Então, vocês sempre podem encaixar assuntos do plano e nos procurar para que isso seja adaptado dentro das reuniões do comitê, certo? Nesse relatório da fase A, nós levantamos basicamente esses 7 assuntos, macro-assuntos, vamos dizer assim: a situação da gestão dos recursos hídricos, fizemos uma caracterização básica de processos físicos, aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos, caracterizamos e avaliamos a rede de monitoramento quantitativa dos recursos hídricos da bacia, fizemos a avaliação quantitativa e qualitativa das águas superficiais e subterrâneas, fizemos também a avaliação do quadro atual dos usos das águas e das demandas hídricas, ou seja, o ponto 4 é basicamente a quantidade... Fernando, tu trocou de slide? Eu... agora trocou. Ele está demorando um pouquinho para... Está demorando? Acontece isso aqui na sede, eu não sei porquê. Não, agora trocou. Eu vou mais devagar, então. Isso. A gente tem esse problema aqui na sede, nas reuniões do Meet, demora para trocar. Bom,
Então, como eu estava falando, basicamente essa parte 4 aqui é definir a disponibilidade hídrica, ou seja, quanto de água tem nos rios e a qualidade deles. E o quinto passo aqui é definir o quanto que a gente tira de água dos rios, né, o quanto que a gente está consumindo da água dos rios e aonde que a gente está também poluindo eles. E o passo 6 é fazer o balanço, então, entre o que a gente tem disponível e essas demandas hídricas, ou seja, seria o extrato bancário das águas na bacia do Vacacaí. E, por fim, a gente tem, então, a classificação atual da qualidade dos corpos hídricos. Tranquilo até aí, pessoal? Alguma dúvida? Só para situar o pessoal, assim, o comitê vive em função disso, né? Então, isso aqui é ouro para nós aqui, então, muito importante, né? Nós hoje não chegamos à classificação ainda, né, Fernando? Só para... Como? Desculpa que eu falhou aqui para mim. Não, em relação à situação hoje nossa do comitê, nós não chegamos ainda, nós estamos no balanço, no 6, né? Agora eu apresento para você, Tá, eu vou desculpa. apresentar os resultados finais do modelo com alguns parâmetros, né? Tá, beleza. Que esse é um resultado novo, a gente não tinha ainda apresentado esses resultados. Mas antes eu vou dar uma pincelada, tá, pessoal? A primeira etapa do diagnóstico, então, onde a gente faz levantamentos, por exemplo, aqui na bacia do Vacacaí, nós fizemos uma divisão de 6 unidades de planejamento e gestão, a UPG Vacacaí Mirim, a UPG Baixo Vacacaí, Médio Vacacaí e Alto Vacacaí, UPG São Cepé e Santa Bárbara. Então, nós... Fernando, acho que de novo ele demora para passar, né? Tu passou o slide. Pois é, que... Como é que resolve isso? Né? Tu já está no novo slide para ti, aí já está em outro. Sim, eu vejo inclusive na própria reunião mesmo, não aparece nenhum mapa aí. Não, eu fico trocando de óculos achando que eu estou enxergando errado aqui. Ainda está o slide laranja, é isso? Não, nem o laranja. Tá o branquinho, deu 7. Ainda está no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá no 11. Mas... Ô, Fernando, mas o meu tá meio... Agora foi. Agora abriu o mapa. Agora abriu o mapa. Então vamos de novo aqui. Vocês vão me avisando, por favor. Nós fizemos, então, uma divisão de 6 unidades de planejamento e gestão, certo? A UPG Vacacaí Mirim, o UPG Baixo, Médio e Alto Vacacaí, o UPG São Cepé, o UPG Santa Bárbara. Isso é bem o início do plano ali, tá, pessoal? Onde a gente estima calcula as áreas de cada UPG, calcula a extensão dos principais corpos hídricos, esse tipo de coisa. Passou o slide? Tá no mapa ainda. Não tá na tela do PowerPoint, Fernando, não tá na apresentação. Eu acho que deve estar na tua segunda tela e não aparece pra gente. Agora foi para o uso e ocupação do solo. Agora foi. Agora foi? Só que na tela do PowerPoint, né? Mas tá dando pra ver. Tá. Que eu também não estou conseguindo ouvir vocês direito, então tá difícil. Uso e ocupação do solo. Como? Tá no uso e ocupação do solo para mim aqui. Tá, beleza, é esse mesmo. Nós fizemos, então, um dos produtos principais que a gente serve de insumo, né, para
para chegar no final do diagnóstico é o mapa de uso e ocupação do solo, que a gente divide, então faz estatísticas por uso, no caso, por UPGs, né, pelas unidades de planejamento e gestão. Então a gente consegue ver, por exemplo, que a UPG Santa Bárbara, por exemplo, tem mais áreas de formação campestre e formação florestal do que, por exemplo, a UPG Baixo Vacacaí, que é mais agrícola, né? Tem bastante área de arroz e agricultura também por soja. Então a gente vai fazendo essas estimativas, certo? Agora, a parte de segurança de barragens também. Vamos ver se o Luciano está aí. Luciano, acho que não. Sim, estou aqui, sim. Ah, tá, bom dia a todos. Vocês estão vendo o mapa de segurança de barragem ou não? Agora sim. Sim. Quer falar aí, Luciano? Sim, posso comentar. Bom, então, primeiro, bom dia a todos. Eu sou o Luciano Cardone. Deixa eu abrir minha câmera aqui, acho que vai ficar melhor. Eu sou o Luciano Cardone, sou geógrafo e geólogo ali na divisão de outorga. E eu fui um dos responsáveis pela parte de segurança de barragens e pela parte de caracterização dos aquíferos, né, que já deve ter sido apresentado a vocês em outras reuniões. Bom, na parte de segurança de barragens, nós chegamos ao quantitativo, né, foi feito um relatório técnico de segurança de barragens, acho que a Amanda, a Raíssa e o Fernando devem ter comentado com vocês, né, que foi concluído. E nesse relatório técnico, nós trouxemos vários elementos que são necessários, né, para a garantia da manutenção e da segurança dos taludes das barragens, né, não só dos taludes, né, da estrutura como um todo, né. E, bom, nós trouxemos também, eu sou uma pessoa que gosto muito de história, tá? E nós trouxemos um pouco do histórico da parte de segurança de barragens, né? Porque não é uma preocupação que chegou a partir de 2019 ou a partir de 2015, né, com a tragédia de Brumadinho e Mariana. Mas dentro do registro histórico se tem o primeiro acidente com barragens datando de mais de 3.600 anos atrás, uma barragem construída no Antigo Egito, né, que foi uma barragem, na época, para os padrões, né, atuais, a gente considera como se tendo sido mal dimensionada, né, e houve o rompimento dela, pelo que os arqueólogos estudaram, enfim, depois teve outras situações, como a barragem de Vaion, na Itália, e outras. Mas, especificamente na bacia do Vacacaí, nós temos 84 barragens que se enquadram na Política Nacional de Segurança de Barragens, tá? E destas, 10 foram fiscalizadas. Desde 2019, nós montamos aqui no Departamento de Outorga, e o pessoal também do planejamento da DIPLA ali também tem participado desse grupo de trabalho de segurança de barragens. Nós montamos um plano de fiscalizações que foram cumpridas de acordo com níveis de prioridade, tá? Então, o nível 1 eram as barragens com maior risco, né, que teriam maior altitude, maior altura do maciço, maior acumulação de água, e barragem de nível 2 ficava no volume intermediário ali, e também altura intermediária, e barragem de nível 3 seriam as de menores riscos, né? Isso considerando tanto a categoria de risco da barragem, quanto o dano potencial associado a um eventual rompimento. Bom, nós fizemos a fiscalização em 10 barragens, existe nesse relatório técnico a descrição dos principais, das principais anomalias identificadas, e
existe também o planejamento, né, da gente dar continuidade na fiscalização das outras 84 barragens que se enquadram na política aí dentro da bacia, né? Mas, em função da pandemia, a gente teve que adiar um pouco os nossos planos, né? Mas serão retomadas em breve, assim que possível. Acho que dessa parte, assim, dando um panorama assim, bem genérico, acho que seria isso, Fernando. Luciano, E estamos à disposição também para qualquer dúvida, né? Qualquer comentário, revisão da parte do relatório técnico também, podem ficar à vontade. Acho que a Michelle tinha pedido a palavra. Pois não. Oi, bom dia. Luciano, será que tu poderia comentar quais são essas 10 que vocês fiscalizaram? Não sei se tu tem a mão, assim. Nós temos, no relatório técnico ali, nós temos uma planilha, uma tabela, na verdade, com todas as barragens que foram enquadradas na Política Nacional de Segurança de Barragens aí dentro da bacia. Então, das 84 barragens, nós temos ali a classificação delas por níveis e identificando quais que foram vistoriadas. Assim, nominalmente eu não tenho elas aqui para apresentar, tá? Mas eu posso, de repente, Não tem problema, só por curiosidade. Sim, tá, tem a definição, tem a identificação ali com as coordenadas. De repente, Fernando, deixa eu apresentar aqui essa planilha rapidamente, só para o pessoal ver como é que eles vão observar. Não, só por questão, assim, de curiosidade, eu vou colocar a Carmen no meio. A Carmen, que é representante da Fundação Moa, ela está fazendo uma pesquisa histórica, porque em 1955 houve o rompimento da barragem do lago, que hoje é o Lago do Socep, em Itaara, que abastece parte da cidade, né? Houve um rompimento. Não era Socep ainda, enfim, eram outros proprietários, mas daqui a pouco, se quiserem colocar na parte histórica, é bem interessante o trabalho que ela está fazendo. Eu acho que seria interessante, né? Porque a gente tem muitos relatos históricos de outros lugares, né? Mas claro. Tendo da bacia em si, acho que seria bem legal mesmo, né? Tem, inclusive, o relato da barragem do assentamento Conquista do Caiboaté, que houve em 2019, também teve uma situação de erosão bem forte ali, né? E, Fernando, não sei se tu tem que interromper o teu compartilhamento aí para eu poder apresentar, ou é possível... Mas não precisa ser agora, até porque senão pode comprometer a apresentação do Fernando. Que já está dando alguns problemas técnicos, né? Depois, enfim, depois eu acho que a gente vai ficar sabendo é mais por curiosidade, porque eu acompanhei um pouco essa questão. Enfim, tem outras barragens que também tem alguns problemas, daí era mais para saber. Mas obrigada. Ok. Sem problemas, então. Essa do Socep, a culpa foi do Fernando Floresta, ele que foi o culpado pelo evento lá. Foi. Escutei, eu estava fazendo outro aqui, mas escutei. O Floresta ficou sabendo faz pouco, né, Floresta? Desse rompimento eu fiquei sabendo pela Michelle. Estou curioso pelo trabalho também. Ô Luciano, de repente deixa o teu e-mail ali no chat para vocês trocarem informações. Pessoal, a Amanda entrou na reunião. Se apresenta aí. Marcela também pediu a palavra. Isso. Que é a coordenadora de planos. Bom dia. Deixa eu só me meter aqui na apresentação, só para dar um oi para vocês. E também a Amanda vai apresentar da casa dela, que daí esse problema dos slides provavelmente não vai mais acontecer. Porque isso é um problema aqui dentro do CAF. Eu vou parar minha apresentação. Eu já coloco aqui para ti, Fernando. Bom, só dando bom dia, pessoal. Eu sei que vocês talvez tenham mudado a plenária, enfim, só para me apresentar, eu sou Amanda Fadel, eu sou hidróloga ali do Departamento de Recursos Hídricos, né, engenheira ambiental também. Então, atualmente eu estou de coordenadora dos planos de bacia, né? Então, até, desculpa o atraso, mas a gente estava em outra reunião do plano Mampituba também, que a gente está fazendo, né? Então, antes ali a gente estava com o pessoal lá do Mampituba, mas agora acompanho aí na sequência vocês
aqui no Vacacaí. Então, boa reunião aí a todos. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Vim para salvar o Fernando. Acho que o Marcelo gostaria de sim. Tá sem microfone, Marcelo. Não estamos. Em Restinga Seca teve um rompimento numa barragem e um acidente com um descarregamento de trem. Eu só não lembro o ano certo, se foi em 62 ou 59, alguma coisa assim. Inclusive era na propriedade do meu pai na época lá e suspeitava até de sabotagem, mas isso aí não ficou confirmado. Foi de madrugada que rompeu a barragem, né? E era na linha férrea Restinga Seca Porto Alegre. Então, só para colaborar com a história, que houve já um rompimento de barragem na região, inclusive com um acidente ferroviário, né? Só para registrar. Se vamos falar da história, vamos deixar registrado isso aí também no nosso comitê. Tá? Obrigado. Perfeito, eu acho muito bom ter esses relatos aí mais do pessoal aí, de vocês mesmo que atuam, né, que vivenciam essas realidades aí da bacia mesmo, né? Isso só tem a enriquecer também ainda mais o nosso trabalho como um todo, né? Entre o comitê, entre nós aqui da DIOT, da DIPLA, né? Nesse projeto aí do plano de bacia. Eu deixei meu e-mail ali no chat, aí a gente pode trocar e-mails ali e enriquecendo esse relatório também. Isso, acho que é bem legal, né? A gente vai mandar para vocês aí na sequência o relatório e o que vocês tiverem de informação também complementar, a gente faz uma segunda versão aí com as sugestões de vocês. Então tá, vou avançando aqui, tá, Fernando? Qualquer coisa, Amanda, tu me avisa. eu não vejo a tua apresentação agora. Não? Não. Aqui nós vemos. Vocês estão enxergando? Tá aparecendo. Segurança de barragem. Estou enxergando também. Então o problema é comigo mesmo. Tá, É vingança. É vingança do sistema contra os contrários. Tô dizendo que eu entrei para salvar o Fernando. Pode deixar, Fernando, que eu posso fazer na sequência aqui. O que ele fez para nós, tu faz para ele agora. Fernando, lá no meu escritório, sempre a peça que estraga está entre a cadeira e o teclado. Eu acho que no teu caso é a mesma coisa. Eu tinha um professor que falava isso também, que a pecinha da frente do computador é sempre a que dá problema. Problema de BIOS. Pois é. BIOS é meu pai que falava aí, Fernando, entrega a idade isso. Não, o Fernando é um garoto ainda, né? Tá louco? Nenenzinho, sim, eu sou mais novo do comitê aqui. Mano, vai para o slide 16 da rede de monitoramento, por favor. Sim. Aí tá enxergando agora já? Não tô, mas eu tenho o PowerPoint aqui, o outro, então eu fico olhando a outra tela e vou apresentando assim. Passa o slide em braille para escutar. Tá, qualquer coisa me grita aí, Fernando, que eu assumo aqui. Tá bem. Mas já tá da rede, pode falar. Tá. Bom, uma das partes do plano, então, é esse levantamento das estações da rede de monitoramento da bacia, né? Então, nós fizemos levantamento de estações pluviométricas, estações de chuva, né? Que estão dentro e fora da bacia, estações que medem o nível dos rios, medem a descarga líquida, a vazão, né? A quantidade de água dos rios, medições de sedimento, medições de qualidade da água. E então esse mapa é, vamos dizer, o sumário disso. E também, próximo slide, por favor, nós fizemos um inventário de pontos de monitoramento presentes na bacia, tá? No caso, poços da Corsã, pontos de monitoramento de pesquisas da UFSM, os pontos de monitoramento do projeto Saúde da Água da Fundação Moana. Então,
nós também fizemos esse trabalho e alguns dados nós utilizamos, né, de insumo para os nossos modelos. Vamos então para a segunda etapa do diagnóstico, o que é a segunda etapa, né? É essa relação de tentar estimar a disponibilidade quantitativa e qualitativa das águas superficiais subterrâneas, né, a quantidade de água que tem nos rios e nos aquíferos, e tentar estimar os usos da água, né, o quanto que a gente está tirando de água dos rios, e também estimar, ou determinar as fontes poluidoras dos meios, na bacia hidrográfica. Né. Então, vai para o próximo slide, por favor. Nós fizemos, então, um levantamento. Aqui é uma situação, essa figura representa, então, um rio com as suas infraestruturas hídricas, né? No caso, barragens, estações de monitoramento, esse tipo de coisa. Então, nós utilizamos o modelo MGB do IPH, que ele transforma dados de chuva, e o modelo transforma, então, os dados de chuva em vazão, e a partir daí a gente fez, então, a simulação da disponibilidade hídrica superficial, né? Então, aí a gente tem, no próximo slide, né, um mapa com a disponibilidade hídrica, que no caso está aqui 90, que é uma disponibilidade hídrica em situações de estiagem, vamos dizer assim, uma situação mínima, a quantidade de água, né, de metros cúbicos por segundo dos rios. No caso, então, os rios mais de cabeceira têm uma disponibilidade menor, e o Vacacaí, por exemplo, ali, que é o maior rio da bacia, tem valores próximo de 25 metros cúbicos na foz dele, né, ali na parte da direita, né, no leste desse mapa. E também, o próximo slide, que o Luciano ou o Dimitri vão falar aí, sobre a disponibilidade hídrica subterrânea. Eu posso falar aqui, o Luciano aqui. Bom, primeiro, meu nome é Dimitri, prazer. Essa parte dessa disponibilidade hídrica subterrânea, ela passa do seguinte princípio, que a gente queria conseguir entender ou tentar extrair um valor outorgável, um valor para que a gente pudesse entender o quanto pudesse ser explotado para ser considerado algo muito abusivo ou não. Então, a gente passa essas pequenas porções por vários processos. Quem ficou responsável por essa parte do projeto foi eu e a Flávia. O que a gente desenvolveu, o que a gente pensou? Se a gente conseguir entender como é o fluxo subterrâneo, para onde a água está fluindo, de que maneira ela vai fluir, a gente consegue entender bem, montar justamente o nosso modelo de explotação. Bom, esses mapas aqui que a gente está vendo, eles são os mapas das isóbatas e são as isóbatas, ou isóbatas aqui, que a gente só está analisando como está o nosso fluxo subterrâneo. Ele está aqui, ele está parado nesse lugar aqui. Por quê? A gente queria entender para frente o que a gente ia analisar. Que provavelmente o próximo slide ele deve ser das curvas potenciométricas. Consegue passar para mim, Amanda? Por favor? Acho que a gente coloquei tudo aqui esse aqui do ladinho, né? Aham. Que esse é o próximo passo que a gente fez. É justamente conseguir entender para onde esse fluxo está indo. Então, a gente pegou alguns mapas, a gente selecionou os principais locais da bacia para falar, aqui o fluxo, quem é que está sendo o principal meio influenciador é o aquífero que está indo para o rio. Não, é o rio que está indo para o aquífero. Então, isso foi a principal coisa que a gente tentou visualizar. Aí agora, conforme eu e a Flávia, a gente conseguiu passar essa pequena barreira
de noção de fluxo, agora a gente está entrando numa barreira matemática, que a gente está realmente começando a calcular e tentando terminar sobre esse valor de explotação de verdade. E agora a gente está pegando... Porque como muito desses poços, a gente teve vários problemas na hora de filtrar os dados, desde poços que descrições são erradas, falam que está no lugar errado, que a gente teve que dar uma manipulada nesses dados, agora a gente está tentando tirar o máximo de informação. E essa parte de informação de valor explotável, a gente não vai conseguir fazer para a bacia inteira por conta de ausência de dados. Mas a gente consegue fazer, e está conseguindo se sair bem, na parte do aquífero de Santa Maria. Porque é onde tem mais poços na bacia inteira, e o mais importante, é o que tem mais informação para a gente, que a gente consegue manipular e entender ela. Porque assim a gente consegue entender onde é a recarga máxima dela e o que a gente consegue extrair de fato dela. Obrigado, Dimitri. Eu queria só fazer um comentário, depois o Fernando segue a apresentação aí. A gente trouxe, né, o Luciano e o Dimitri, tem ainda a Flávia, que talvez vários de vocês conheçam, que ela já passou por aqui, ela também toca ali o programa do Poço Legal, né? Então, a gente trouxe eles hoje, a gente ia fazer uma apresentação de tudo que já foi feito, mas a gente quis trazer o Luciano e o Dimitri para mostrar para vocês dois pontos que são um pouquinho de diferencial aqui do plano do Mampituba, né? Desculpa, estou no Mampituba ainda, plano do Vacacaí. Que a gente avançou bem mais do que os planos que normalmente se tem, né? Então, tanto na parte de segurança de barragem, a gente tem um relatório técnico todo específico, orientando, descrevendo o que tem, quanto a parte de estimativas para água subterrânea, é algo que, digamos assim, é um tanto quanto inovador, que a gente está apresentando uma análise bem específica para a bacia, né? Porque, geralmente, quando a gente vai falar de água subterrânea, fica muito no genérico, né? Em todos os planos de bacia faz uma coisa meio genérica, né? Então, aqui a gente conseguiu, né, com essas limitações que o Dimitri falou, que a gente depende muito de dado, né, para tudo que água superficial a gente consegue fazer com meia dúzia de dados, a água subterrânea se torna inviável, né? Então, por isso que muitas vezes a gente não consegue fazer estimativas apuradas, né? Mas a gente está conseguindo aí bons resultados e está andando um pouquinho em paralelo com todo o resto do relatório, né? Porque o balanço hídrico, tudo que o Fernando vai apresentar aí na sequência, é mais para a parte superficial e isso já estava bem consolidado, né? Então, como essa questão da água subterrânea ela é mais nova e a gente está fazendo novas metodologias, enfim, ela está andando em paralelo aí, em princípio, até o final do ano a gente apresenta mais resultados para vocês. Então, queria só fazer essa ressalva e agradecer também aos dois colegas, né, que toparam essa empreitada aí com a gente em dar um apoio maior no plano, para a gente trazer mais informação, né? Produzir informação nova aqui no plano do Vacacaí. Então, Fernando, pode reassumir aí. Tá enxergando de volta ou não? Agora eu tô vendo o slide, acabou de aparecer. 20 minutos depois. Tá, então vou passar para o próximo aqui, ver se avançou aí. Não. Tá. Mas vamos lá. Mas tudo bem, já tá no próximo slide. Então, pessoal, a outra parte, né, dessa segunda etapa do diagnóstico é fazer um inventário, uma estimativa também dos usos da bacia, ou seja, os usos não consultivos, como, por exemplo, pesca, locais de balneabilidade, e também esses são usos que não consomem água, né, e também os usos que consomem água, os usos consultivos. No caso, então, nós estimamos 5, os usos de consumo humano, produção agrícola, criação animal, indústria, mineração, e também fizemos uma estimativa das fontes poluidoras dentro da bacia hidrográfica. Pode passar o próximo. No caso aqui, a gente apresenta, então, por unidade de planejamento, as demandas hídricas na situação do mês confortável, que é o mês de julho, e do mês crítico, que é o mês de novembro.
No caso do mês confortável, por exemplo, a bacia ali o PG do Vacacaimirim, no norte, tem, por exemplo, quase 75% do uso é destinado ao abastecimento público, né? Na situação confortável. Mas na situação crítica, basicamente, o uso da produção agrícola fica 99% ou quase 100%, dependendo da UPG, enfim, para fins da irrigação, basicamente, né? Esse mês crítico é o mês de novembro, tá? O mês com maior estresse, no caso, para a bacia. E o próximo slide, então, é relacionado às fontes poluidoras. Ou seja, a gente tentou estimar os locais de lançamento de efluente sanitário na bacia hidrográfica. Certo? Agora vamos para a terceira etapa do diagnóstico, que é o balanço, então, qual e quantitativo, ou seja, é a junção dessas informações, né, da disponibilidade hídrica, do quanto que eu tenho de água, pelo que eu retiro, isso o balanço quantitativo, e o balanço qualitativo, então, a gente faz também essa estimativa com relação ao quanto a gente está, vamos dizer, poluindo na bacia, né? O primeiro slide, então, dos balanços hídricos, né? É o balanço hídrico quantitativo no mês confortável, no mês de julho. Vamos primeiro ler aquela escala ali na esquerda, que é um índice de estresse hídrico, tá? Então, em verde a gente tem um índice baixo, de 0 a 10%, no amarelo de 10 a 25%, e assim vai indo, né? Um índice vermelho, acima de 50%, que já é um pouco mais preocupante, né, em algum trecho de rio. No caso do mês de julho, né, no mês confortável, a gente não tem grandes problemas na bacia, não tem nenhum trecho vermelho, mas quando a gente vai para o cenário crítico, né, o cenário de novembro, a gente já começa a ter trechos de rios que passam facilmente 50%, né? Ali, por exemplo, no Rio São Cepé, um trecho mais baixo dele, a gente tem uma situação de um local ali acima de 50% de estresse hídrico, né? Também no Vacacaimirim teve um trecho ali que ficou acima de 99% de estresse, então são locais problemáticos nesse sentido. Uma coisa que a gente fez, esse cenário aqui, esse mês crítico de novembro, é a Q90 menos os usos, né? Mas no caso a gente também estimou, que é o próximo slide, mano, uma situação de estiagem bastante crítica que é recorrente na bacia. A gente analisou alguns anos, acho que mês de 86, 2005, 2012. Então a gente também fez uma simulação num contexto de uma estiagem bastante severa, onde a gente consegue ver facilmente que praticamente toda a bacia, né, toda o PG Vacacaimirim, o Baixo Vacacaí, São Cepé, Santa Bárbara, fica praticamente tudo bastante comprometido. E uma limitação dos nossos resultados, que é o próximo slide, tá, mano? Se deu no Arroio Arenal, que ele não representou muito bem a criticidade real da bacia em função da baixa adesão dos usos regularizados no CIOT. Isso foi uma questão que nós estimamos, né, os usos, a irrigação pelo uso do solo, e depois a gente comparou com os cadastros do CIOT, o que ficou bastante parecido em termos gerais. Então a gente preferiu usar os dados do CIOT, no caso, dos cadastros, do sistema de outorga aqui nosso, só que o Arroio Arenal a gente viu que não tinha muito cadastro nesse sentido, e isso, a princípio, gerou um resultado melhor para ele do que deve ser na prática mesmo. E
vamos passar para o próximo, agora para o balanço hídrico qualitativo. Tá? Nós temos, então, um mapa aqui de classes da CONAMA 357 com relação à demanda bioquímica de oxigênio, a DBO. Então, para esse parâmetro, o resultado ficou até bom, predomínio de classe 1 em toda a bacia. Esses resultados são novos, tá? E a gente tenta validar esses dados do modelo com relação a pontos de monitoramento presentes na bacia, das estações, basicamente da FEPAM, né? São aqueles pontinhos verdes ou vermelhos ali, que dá para ver em alguns locais. Então, para a demanda bioquímica de oxigênio, o resultado foi esse, alguns trechos mais de cabeceira, que tem resultados piores. O Rio Santa Bárbara, ali naquela parte mais alta, intermediária, apresenta resultados inferiores, de classes 3, 4, enfim. E, infelizmente, nessa UPG a gente não tem nenhum dado para validar esse resultado. Então, é um resultado, vamos dizer, meio no escuro, assim. E aqui já vem até uma própria ação, né, possível de tentar monitorar melhor esse corpo hídrico. O próximo slide, o oxigênio dissolvido, a gente também tem um predomínio de classe 1, né, mas ali já no Arroio dos Lanceiros, Arroio Santa Bárbara, na UPG de Santa Bárbara, a gente vê um resultado bastante ruim, de classe 4, boa parte desse trecho, né, dessa UPG. Os trechos de cabeceira também seguem classe 4, classe 3. A UPG São Cepé, da sua parte alta até intermediária, também apresentou resultados ruins, né? Classe 4, classe 3, às vezes classe 2, varia bastante nesse caso. E um trecho sempre para a gente olhar é aquele trecho ali do Vacacaí Mirim, a Jusante de Santa Maria, quando encontra o Arroio Grande ali no norte da bacia. Esse trecho final do Arroio Grande e também o Vacacaí Mirim, eles apresentam ali classes inferiores para alguns parâmetros, né? Classe 2, 3, às vezes 4. Então esse foi o resultado do oxigênio dissolvido, e o próximo resultado para coliformes termotolerantes, que ficou um resultado mais preocupante, assim, né? Os trechos de cabeceira têm classe 4 na sua maioria, e só o Vacacaí, o rio Vacacaí, que apresentou classe 1 da sua parte, vamos dizer, mais nas UPGs baixo e médio ali. O Rio São Cepé ficou entre classe 4, 3, 2, em todo o trecho dele. Eu consegui validar, no caso sou eu que rodo esses modelos, eu consegui validar os resultados bem para essa UPG, também para a UPG Vacacaí Mirim, né? Tem duas estações ali que bateram os dados bem, assim, classe 13, classe 2. A UPG Santa Bárbara não tem nenhum dado, então esses resultados também ficam meio no escuro, assim. E a parte alta ali do Vacacaí Mirim ficou com classe 4, né, ali saindo de Santa Maria. E uma coisa que eu não consegui consertar, vamos dizer assim, os dados de estações de qualidade para o Vacacaí, eles apresentam classe 2 em 3 estações ali, e o resultado do modelo ficou classe 1. Eu tentei modificar parâmetros, mas não teve jeito, assim. E foi isso, assim. E o rio Vacacaizinho também, que é um rio pequeno ali na UPG Alto Vacacaí, ele ficou com classe 4, né, para esse parâmetro, e até para o parâmetro de oxigênio dissolvido ficou com classe 3. Ele também é um rio que não tem nenhum dado ali para eu validar, mas ele
o modelo apontou alguns problemas para ele. Então, enfim, nós fechamos o resultado do modelo. É um pouco difícil trabalhar com ele, porque às vezes a gente valida com algumas estações, mas não tem muitas estações na bacia. Às vezes também a gente não consegue bater os valores tão perfeitamente, assim, as classes, no caso, né? Mas, de uma maneira geral, ficou satisfatório. E, bom, é isso, né? Trabalhos futuros, então, agora, na próxima reunião, dia 15 de outubro, a nossa ideia é apresentar e aprovar o relatório, marcar uma reunião com o grupo de trabalho para discutir o que a gente já pode ir fazendo, né, com os resultados do diagnóstico. E na reunião de 3 de dezembro, dar orientações para os trabalhos do comitê. Bom, de minha parte era isso, não sei se tu quer complementar alguma coisa, mano. Não, era só a gente confirmar, né, que a gente teve as modificações aí das datas das eleições, enfim, pode ter mudado um pouquinho o calendário, mas só para a gente confirmar essas datas, né, vocês viram que já está, todos os resultados praticamente, salvo essas questões ainda de água subterrânea, que a gente ainda está gerando os últimos resultados, já temos todos os insumos para fechar, né, o diagnóstico da bacia. Então, a ideia é até a gente antecipar, né, o nosso calendário lá, o original era fechar no final do ano o diagnóstico, mas a gente consegue, né, manter essa data aí de outubro, não sei se vai ser dia 15 mesmo, mas para a gente fazer essa apresentação final, né, a gente manda para vocês o relatório antes, para todo mundo conseguir ler, enfim, dar seus comentários, revisões, porque daí a gente fica, né, com essa conversa adicional que a gente achou interessante já trazer para fechar o ano, porque a gente entende que tem várias questões do diagnóstico que a gente já pode discutir no âmbito do comitê, né, inclusive utilizar as pautas do comitê para o ano que vem para discutir alguns assuntos, né, vocês viram ali, o Fernando ressaltou, pegar só o exemplo ali do Arroio Arenal, né, que a gente não consegue, talvez, ter um dado tão preciso, porque falta regularização de usuários, né, então, por exemplo, essa campanha de regularização, fazer todo um trabalho junto aos usuários para se cadastrarem no CIOT, enfim, isso já pode começar a entrar nas pautas dos comitês, né, a gente não precisa esperar chegar até o plano de ação, né, que vai ser lá numa etapa super futura, para a gente começar a fazer ações do plano. A gente já pode ir adiantando isso, e isso vai trazer resultados mais práticos, né? Vai trazer mais engajamento, vai trazer o que o plano serve, né? O plano, ele serve para nos indicar o que a gente precisa fazer para melhorar. Então, não tem por que a gente ficar esperando produção de relatório para fazer ação, né? Então, essa é a nossa dinâmica hoje que a gente está tentando ter, principalmente com esses dois comitês, né? Que a gente está trabalhando o plano internamente, digamos assim, né, Vacacaí e Mampituba, a gente já conseguir orientar ações que são necessárias. Amanda, talvez nós vamos precisar trocar a reunião do dia 15. Acho que a Sheila ia falar isso, eu atrapalhei ela. Eu ia falar isso, Essa do dia 15 do 10, então a gente passa lá para 29 do 10. Tá. E a vocês outra fica? A outra no dia 3 também, tá. Fica 2 semanas depois, só. Tá. E já aproveitando, só para faz a segunda chamada daí. Lembrar o pessoal aí, agora a gente está estamos com a faca e o queijo na mão, né? Eu não sei se a plenária está sentindo a responsabilidade, né? O Fernando mostrou uma situação ali que nós estamos cheios de cocô na bacia, né? Eu gosto de impactar, assim. Coliformes classe 4, né? Então, são informações que estão chegando para nós e a gente precisa, como representante dos grupos aí, né? Cada um de nós, como representante dos grupos, começar ou questionar ou ver começar a pensar o que a gente pode fazer. Eu acho que isso que a Amanda estava falando, né? Esse GT agora né, que nós vamos criar já para começar a trabalhar com esses dados, né? Acho que é muito importante. Acho que a gente tem que estar bem ciente que está esquentando a chapa.
Não, mas a gente sem isso a gente não tem como trabalhar sem esses dados. Agora estão nos chegando dados reais aí para começar a trabalhar. Tá? Então a gente precisa se antenar a isso, começar a se articular aí, ver começar a pensar o que está acontecendo. Fui um pouquinho dramático, Fernando, mas é para tentar fazer uma mobilização, né? O que a gente está tentando fazer aqui, tá? Até, pessoal, foi bom o Alexandre comentar, né? A gente criou desde o início, lá nos trabalhos do plano, um GT de acompanhamento e apoio, enfim, a nossa equipe técnica, né, da secretaria, que foram pessoas que se interessaram em auxiliar nesse sentido, né? Fazer a ponte, digamos assim. Então, nesse primeiro momento da etapa do diagnóstico, nos serviu muito para quando a gente precisava validar alguma informação, enfim, nos trouxeram bastante dados da realidade da bacia. Então, é até interessante vocês verem, Alexandre, de já manter esse GT, né? Por enquanto, a gente já tinha feito algumas reuniões e já foram suficientes, mas agora a gente vai ter mais essa reunião e mobilizar aí o pessoal de quem quiser participar desse GT para ser, digamos assim, a ponte entre o comitê e nós da equipe técnica, né? Então, por vezes a gente manda alguma informação a mais, faz alguma outra reunião, e a ideia é que esse GT de acompanhamento ele sirva justamente para isso, né? Já ir se articulando para efetivar as questões das ações na bacia, enfim. Vamos ver se agora para a próxima a gente já remobiliza esse GT, né? E tenha novos participantes, para que realmente agora a gente possa se antenar. Como antes era mais quantitativo, né? Até a gente conseguia, mais como universidade, ajudar, mas eu acho que agora, em termos de quali, tem que mobilizar bastante. Né? Fernando, dando risada aí, Fernando? Ali principalmente os resultados de coliformes, eles são um pouco discutíveis, né? No sentido que pode ter uma superestimativa do poluente antes de ter sido levado para o modelo, mas é algo que a gente não sabe muito bem, então é interessante investigar mesmo. Isso, até porque a gente, em alguns pontos, a gente conseguiu representar o ponto de monitoramento, né? A gente tem uma estimativa, né? O modelo, ele faz isso, ele pega e transforma a informação que a gente tem do ponto para o rio inteiro. Muitas vezes a gente acaba perdendo a refino, assim, né, da informação, mas pelos pontos de monitoramento a gente já sabe dessas questões, né? Então, não é, assim, a gente não pode usar um modelo para dizer que é aquele valor, mas o modelo ele nos traz um indicativo do que está pior, o que está melhor, quais regiões estão mais críticas, né? E com isso a gente consegue fazer associações, que é o que a gente quer trazer nessa última parte do plano, do diagnóstico, né? Associação de causa e efeito, por exemplo, aqui nesse trecho está um pouco pior, mas por quê? Porque aqui tem mais agricultura nesse sentido, aqui tem pecuária intensiva, enfim, a gente consegue fazer essas ponderações, né? Não, lembrando que esses dados eles estão no site, né? Foi criado um outro site só do plano, o pessoal da DIPLA criou, a gente já disponibilizou para vocês. Todos os slides. Vou até aproveitar aqui o ensejo, Alexandre, deixa eu mostrar aqui o site, deixa eu ver se está aberto aqui. Não sei se vocês já estão visualizando, me avisem que daí agora eu não estou mais vendo vocês. Sim, está aparecendo. Bom, então a gente criou esse site, né, para colocar as informações do plano de uma forma um pouco mais amigável, digamos assim, do que um relatório técnico, né? Então tem toda a parte inicial aqui do que é o plano de bacia, os contatos, enfim, né? Temos aqui uma outra parte que é do mapa da bacia, então são aqueles 2 mapas interativos, vou deixar carregar aqui, que a gente fez nas 2 oficinas, né, de validação das informações. Então, são aqueles 2 mapas que apresentavam tanto a parte do balanço hídrico, aquilo ali que o Fernando comentou, né, de estresse hídrico, enfim, quanto do mapa da qualidade. Então, se vocês abrirem esses 2 mapas aqui em uma outra aba, por exemplo, vocês conseguem ver todos os pontos de captação que foram considerados, todos os pontos de lançamento, então já está tudo aqui de uma forma mais visual e mais fácil, né, de enxergar. E daí aqui nessa outra
outra aba do diagnóstico, é onde a gente colocou as informações resumidas. Né? Então, tudo aquilo que vai ter no diagnóstico, no relatório, bem mais elaborado, digamos assim, aqui a gente já trouxe as informações principais que nós temos para a bacia, né? Então, em termos do balanço hídrico, enfim, tem todos os dados de uma forma mais simplificada, mas um pouco mais visual, né? Então, aqui já temos também todas as próximas etapas, né, das nossas atividades. E nessa aba aqui de produtos, a gente vai colocando os produtos para vocês já irem dando uma olhada, né? Então, tem aqui os 2 relatórios que a gente está construindo hoje, que é o relatório de articulação com o comitê. Na verdade, esse daqui a gente vai atualizando o tempo inteiro, né? A gente vai colocando as reuniões que foram feitas, o que foi apresentado, enfim. E aqui é a primeira versão, né? A versão preliminar do diagnóstico, que vocês também já podem ir olhando, enfim, dando suas opiniões, se quiserem nos mandar alguma questão para a gente complementar. Esse daqui está em construção também. Aqui também colocamos todas as apresentações que nós fazemos para vocês, que a gente manda por e-mail também, mas também fica mais fácil se precisar de alguma das apresentações antigas, enfim, então todas elas colocadas aqui no site, tá? Depois temos também uma partezinha com a nossa equipe técnica, vou só carregar aqui. Então, para vocês conhecerem, porque muitas vezes aparece só eu e o Fernando aqui, mas a gente tem toda essa equipe aqui por trás, né, da produção aqui do plano. E a última coisa que a gente criou foi essa aba do comitê de bacia, que o Alexandre comentou que vocês tiveram uma dificuldade ali com o site, enfim, não sei se já voltou, Alexandre, mas aqui a gente acabou colocando as informações também, né, da diretoria atual. Aqui depois a gente tem que atualizar agora da próxima composição, mas com os calendários de reunião também para ficar tudo no mesmo local, né? Então, vocês podem aí futricar todo nesse site aqui, que tem todas as informações mais resumidas aí do plano. Nossa, acho que o Givago pediu o link, depois a gente compartilha ali. Mas nós temos aí o dever como representantes ali das entidades, né, de agora pegar aí essas informações e trazer para a base, discutir com a base, né, mostrar. Eu acho que eu falei antes do cocô, mas é só um exemplo, né? Vamos ter isso, essas informações a gente precisa agora digerir, de questionar ou não questionar, né? É nosso dever agora começar a ficar bastante alerta a essas questões, né? Trazer que nós representamos toda uma bacia, né? São uma série de municípios, né? Uma população bastante grande, tá? Então a gente precisa voltar e trazer isso aí para a nossa base. Divulgar nos meios das mídias, quem puder divulgar, né? Acho que isso é bastante importante, né? Tá? Pois é, era isso? Era isso. Eu gostaria de dizer que o nosso site, ele voltou para o ar ontem, então ele voltou, mas ele está totalmente desatualizado. Então vamos trabalhar também para tentar fazer um link, né, Alexandre? Vou colocar para o site da SEMA também, alguma coisa assim. Lá os nossos materiais, as apresentações, elas também estão lá. Então eu vou organizar ali pelo grupo do WhatsApp, vocês já devem estar recebendo as comunicações mais rápidas. As convocações vão por e-mail, que é a questão formal, para a próxima reunião, 29/11, então teremos a segunda chamada, e a gente organiza ali o tempo com o pessoal do DRH, do SEMA, para quanto tempo eles precisam, tudo mais, e a gente faz a nossa segunda chamada, em menos de 1 hora a gente consegue. Mas qualquer coisa a gente muda o início também, enfim, vamos nos falando. Da minha parte é isso, pode encerrar. Amanda, Fernando, tranquilo? Tranquilo, só agradecer e desculpem pelos problemas técnicos e agradecer a participação e também a leveza do comitê aí quando eu estou com problemas. Não, tranquilo. Obrigado. Então, pessoal, 29 de outubro, né? A gente volta aí a se falar. A princípio, a gente tenta, na medida do possível, mandar o quanto antes o relatório fechado, né? A gente depende um pouquinho aí da nossa equipe técnica também em avançar, mas acredito que para
para outubro vai estar bem, no início de outubro ali a gente já consegue mandar para vocês a versão, né, do relatório que será aprovada, enfim, nessa reunião do dia 10, né? A princípio não é para ser, como a gente já vem falando, né, dos resultados há bastante tempo, a gente vai fazer uma reunião bem mais, com menos informação técnica, assim, né? A gente vai falar de coisas um pouco mais gerais, daí eu acho que não fica tão pesado, Sheila, para fazer junto, né? Vocês têm as duas pautas, então acho que fica bem tranquilo. E qualquer coisa, né, pessoal, a gente está sempre à disposição aí, se quiserem tirar mais dúvidas, perguntar alguma coisa, estamos aí à disposição de vocês. E agradecer, né, o nosso trabalho fica muito mais fácil, isso a gente fala e relembra toda a reunião, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo de fazer quando a gente tem a participação aí do comitê, né, porque querendo ou não, a gente tem uma visão técnica de técnicos que estão na secretaria na sede, né, então é muito importante a participação de vocês para a gente conseguir fazer com que o plano de bacia tenha a cara da região mesmo, né. Então, só temos a agradecer e uma ótima semana aí, um restinho de semana para vocês. Não, obrigado. Nós agradecemos, Amanda e Fernando, Raíza, não sei se está aí, mas o esforço. Vocês viram que foi trazido para nós de brinde a questão subterrânea. Toda essa parte de água subterrânea eles trouxeram, tem detalhes aí, pessoal, é uma coisa a mais que foi trazida, né? A questão das barragens também muito importante. Então, nós precisamos nos apropriar disso agora como plenária, né? Nos aprofundarmos, tirarmos todas as dúvidas e repassar a todos aqueles da bacia, né? Então, acho que é muito importante essas informações e o esforço que está sendo feito aí pela DIPLA. Tá?